A paz do Senhor Jesus a todos os nossos alunos e também aos nossos inscritos do canal Teologia Não Esfria. Meus amados irmãos, nós vamos continuar entrando aqui com um certo cuidado para falar sobre a evidência física. Continuar a última aula sobre pneumatologia. Se você está vendo esse vídeo e de repente você não teve acesso ao que eu estou falando da aula anterior ou às aulas anteriores, você também pode fazer parte desta família que só cresce pela misericórdia de Deus e entrar em contato conosco e fazer um dos nossos cursos. Nós estamos aqui recomendando, nesta ocasião, o curso de teologia avançado. E a matéria em apreço é pneumatologia. Olha só que benção! Você pode ter esse livro em PDF e outros comentários bíblicos, várias bíblias, várias versões em PDF no conforto da sua casa. Ao final do curso, nós emitimos o certificado. Meus amados irmãos, então, da página 27, vamos lá, da página 27, aonde nós comentamos sobre o batizador quem é o agente, quem são os batizados, a questão do propósito, algumas experiências, citamos a questão de a pessoa para ser batizada precisa de ser um discípulo, entrando no vocabulário um pouco mais fácil para você entender aí do lado, precisa de ser salvo. Então, eu particularmente não vou banalizar, tem um padrão, e esse padrão eu ainda compreendo que é didático para mim e para você do outro lado. Eu sei que Deus, vou reforçar o que eu falei nas aulas anteriores, Deus é Deus, ele tem as suas exceções, mas Deus deixou um padrão. Vou recordar com os senhores aqui passagens de Atos e também de Coríntios. Eu vou tentar fazer essa conexão para que depois, na próxima aula, eu comece a falar dos dons especificamente, não os 9, mas vou tentar aqui investir um tempo maior, por exemplo, no dom de profecias. Esse eu vou dar certeza que eu vou investir um tempo maior para os senhores. Mas eu deixo os dons em apreço ali na galeria de Coríntios 12, na primeira carta de Paulo, e também outros dons de administração. Falo também sobre os dons ministeriais no nosso livro. Então, da página 27, vamos lá, até a página 30, eu vou tentar fazer um resumo para os senhores, reforçar, na verdade. Então, uma resposta aos cessacionistas, aos meus colegas cessacionistas, e aqueles, infelizmente, têm pentecostais que não deveriam nem usar esse vocábulo. Não são pentecostais, porque estão descrendo na validade e na contemporaneidade dos dons, da atualidade dos dons. O Espírito Santo continua agindo, distribuindo os seus dons conforme ele quer. Jesus continua batizando no Espírito Santo também. As línguas como evidência inicial e física. Sou adepto claramente, irmãos, que ainda Jesus Cristo batiza aquele que é salvo, e o batismo no Espírito Santo pode ocorrer, preste bem atenção, segundo nós estamos lendo e participando das aulas, pode ocorrer simultaneamente ou instantaneamente pós-conversão. Simultâneo ou instantâneo. Subsequente, eu queria que você anotasse, eu espero que você tenha pego o seu material didático. Alguns alunos pedem até para me reforçar, dizem que quando eu não lembro, meus amados irmãos, vocês têm que estar com o seu material didático, com a sua Bíblia, também com o seu material para os devidos apontamentos. Nossa mente é falha. Então eu preciso que vocês entendam, irmã Márcia, irmã pastora Consolação, também aqui a nossa irmã Juliana, que cuida também do departamento infantil. Preciso que vocês anotem.
Então, o batismo no Espírito Santo é subsequente à salvação. Então, estou expondo, não é algo do teólogo, algo particular. Tem outros grandes professores que ainda creem, estou falando que ainda creem na questão da evidência inicial e física sendo línguas estranhas. E mesmo que alguém possa me atingir nos comentários, porque essa videoaula eu vou deixar no público, eu preciso que você entenda que não pode ser nada ad hominem contra a minha pessoa. Você pode discordar, obviamente, mas vai ter que discordar de um padrão que está explícito especificamente no livro de Atos. É isso que eu quero deixar. Então, o livro de Atos, ele tem um padrão, cujo autor é Lucas. E quem foi Lucas? Um teólogo, um historiador também. Então eu preciso de afirmar isso para os senhores aí, aqueles que de repente vão querer deturpar o que eu estou falando. Isso foi lá para trás, tá uma banalização, é coisa que não é de Deus. Esses pentecostais, não, irmãos, existem, preste bem atenção, existem, e eu confirmo, uma minoria que não entende e são ignorantes ao uso dos dons. E uma outra mínima parcela brincam. E outra menor parcela ainda, a fonte é perigosa. Então eu vou abrir um parênteses aqui para depois nós continuarmos para falarmos sobre a questão das línguas como evidência inicial e física. Existem fontes. Você que está do outro lado precisa de admitir que tem fontes. Eu posso citar, por exemplo, 1 João, vamos lá, Bíblia, a gente dá uma resposta, não para se calar, mas uma resposta para que essas pessoas possam entender que uma minoria não pode influenciar um todo. Eu não concordo com isso. 1 João capítulo 4, do versículo 1 ao 3, que vai dizer o seguinte: amados, não é para dar crédito a qualquer espírito, antes provai. Precisa de passar por um crivo. Isso é recomendação bíblica. Eu faço isso. Você faz isso. Ou deveria. Porque existe fontes. E continua aqui, ó. Provai os espíritos se procedem de Deus. Se o apóstolo João, no início da igreja, irmão, há mais de 2.000 séculos atrás, 2.000 anos atrás, 2 milênios atrás, veja bem, está recomendando isso para mim e para você há 1.000, 2.000 anos atrás e agora. Claro que existe uma mínima parcela que não vem de Deus, porque muitos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. Então a gente percebe aqui, no escrito inspirado da primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 1, eu li até o 2, que ali tem duas fontes. Ali tem duas fontes. Quando você vai, por exemplo, para Jeremias, olha onde que eu vou agora, Jeremias, abra sua Bíblia aí, no capítulo de número 23, bora abrir Bíblia, crente, 23, e o versículo 16, por exemplo, vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos à palavra dos profetas que entre vós profetizam, e vos enche de vãs esperanças. Meu Deus! É o profeta Jeremias aqui denunciando que contemporâneo a ele já existiam falsos profetas com vãs esperanças. Sabe quando Deus fala, dá uma palavra de incentivo, de exortação, de correção, e aí um outro profeta quer falar que está tudo bem, Deus quer te usar desse mesmo jeito, Deus está feliz. Duvide disto. Vou continuar aqui no versículo de número, você está lendo aí? Então o que eu citei? Você não está anotando? Jeremias 23, 16. Não deis ouvidos à palavra dos profetas que entre vós profetizam, e vos enche de vã esperança. Falam as visões do seu coração.
Olha uma outra fonte aqui. A fonte emocional. Então, muitas das vezes, por emocionalismo, é uma outra fonte perigosa. E eu preciso de fazer essa distinção aqui na aula, irmãos. Nós estamos estudando pneumatologia. Eu deixo alguns escritos bíblicos no seu livro, mas eu estou aqui para preencher, na medida do possível, alguns subsídios que eu acho que vai causar um efeito aí em nossas aulas. Uma outra fonte aqui, ó. Emoção. Quantas profecias eu recebi, preste bem atenção, e foram poucas, eu não vou falar que foi um monte, não, foram poucas, que veio da emoção. E nessa parte da emoção, raramente era para me atacar. Era me concedendo carro, viagem, etc. Mas que não se cumpriram, e algumas vezes, por discernimento natural e espiritual, especificamente o dom do Espírito, que é o dom de discernimento, é um dos dons que eu também vou comentar em nossas aulas, eu acabei discernindo através do Espírito Santo que não vinha de Deus. Eu não vou falar que eu repreendi, expulsei demônio, não fiz isso. Simplesmente eu não recebi. Então eu estou falando, irmãos, que existe isto, estas fontes que eu estou comentando com os senhores, o próprio coração humano. Então existe esse tipo de fonte. Eu espero que você tenha anotado aí, por favor. Anote. Por favor, anotem. Primeiro Crônicas, no capítulo de número 17, e o versículo do 1 ao 4. Veja bem quem é que está profetizando. Agora vai ferver a aula, hein? Está procurando ainda? Primeiro Crônicas, primeiro porque é livro, Primeiro Crônicas, não existe primeira, pelo amor de Deus, não tem primeira. Não existe primeira para livro, então o artigo é o livro. Acompanha. Epístolas às. Artigo definido, feminino até então, né, irmão? Então é o livro. Então, Primeiro Crônicas. Não é Primeira Crônicas. Primeiro Crônicas, capítulo 17, do 1 ao 4. É Natan, homem de Deus. Peraí. Então você está me falando que podem existir profecias vindo de homens de Deus que não se cumprem, não sejam reais da parte espiritual? Sim. Sim. Se eu comecei aqui falando que a Bíblia me autoriza a analisar os espíritos, a analisar a profecia, meu irmão, quais são as fontes, quem é que está falando, verificando o seu fruto, como eu falei para os senhores em outras aulas, e aí quem tem as nossas videoaulas vai entender que Cristo busca o fruto e não dons, ele distribui para que você possa aperfeiçoar aquilo que você já está fazendo, para edificação da igreja também. Mas quem vai falar agora é o profeta Natan. Bora para a Bíblia? Será que você já leu aqui? 1 Crônica 17? Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse o profeta Natan: eis que mora em casa de cedros, mas a arca da aliança se acha numa tenda. Então Natan disse a Davi: fazei tudo quanto teu coração, porque Deus é contigo. Não dá glória não, irmãos. E não prega errado, não. Continue o contexto. Eu estou falando isso porque, na minha estadia, ouvindo pregadores, eu me lembro que essa palavra foi há uns 20, 25 anos atrás, em São Paulo, no Jardim Primavera, Mauá. Claro que eu não vou dar o nome da pessoa, mas era um pregador. E meu irmão, ele falou, ele pregou até aqui. E ficava com aquelas frases de efeito, fazendo o seguinte, ó: Deus é contigo, assim como Natan foi usado para falar com Davi, eu estou sendo usado para falar para você, Deus é contigo, faça o que o teu coração... Não. Continue o versículo, por favor, crente. Porém, naquela mesma noite, versículo 3, veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás a casa da minha habitação. O coração de Davi pendia para fazer o templo. E Natan aproveitou o ensejo emocional para profetizar para o seu rei. E Deus
falou ali para Natan, ei, você está errado, você vai voltar lá e vai desfazer o que você falou, porque não fui eu que falei. Você está observando que eu estou fazendo aqui o possível para ser sensato e fazer os irmãos entenderem, e aqueles que aleatoriamente viram no meu canal, quem sabe para me bombardear, nesta questão da evidência, dos dons e etc., que existem, podem existir falhas, obviamente, mas é humana. O dom que vem do céu é perfeito, mas o portador é falho. Dito isto, irmãos, algumas passagens, tá? Que nós vamos voltar a comentar com os senhores. Retomam a fala. O livro de Atos dos Apóstolos não é um livro somente que, foi, acabou. Nada disso. É um livro prescritivo e normativo, porque tem padrões. Existe um padrão ali. Salvo, batizado, evidência. Não foram poucas vezes. Então você poderia anotar Atos capítulo 8, do 14 ao 20, por exemplo, em Samaria. Foi após a conversão. Simultâneo ou subsequente à conversão. Veja bem, simultâneo. A conversão de Cornélio e família. Em Atos capítulo 10, a perícope que você vai anotar, do versículo 44 até o 48. Foi simultâneo a conversão. O dom, o batismo no Espírito Santo, porque é o que eu estou tentando passar para os senhores. É porque dá vontade de falar dos outros dons, obviamente. E ali, irmãos, falando sobre o dom de profecia, dom de variedade de línguas ou dom de profecia, quando você é batizado, abre a porta para os outros dons, assim eu entendo, segundo está registrado no livro de Atos. Você vai observar que depois da salvação, depois do batismo e a evidência das línguas estranhas, abriu a porta para profetizarem, para receber outros dons. Em Éfeso, por exemplo, Atos capítulo 19, do 1 ao 7, uma perícope um tanto grande, que eu preciso que vocês leiam em casa. Irmãos, o fenômeno inaugural no Pentecoste, em Atos 2, onde veio de repente, versículo 2, quem foi batizado? Quantos foram batizados? Mais ou menos 120. Quem eram esses 120? Discípulos. Salvos. Por favor, irmãos. Eu sei que machuca, e alguém deve até comentar algo, que vai fugir deste padrão. Porque eu já falei para os senhores, Deus não cabe na minha teologia, mas ele deixa um padrão bíblico. Então pode ser que fuja essa regra, mas eu particularmente nunca vi. O que eu nunca vi? Uma pessoa que não é salva, uma pessoa que não comunga da fé, não tem a Bíblia como padrão, falar em línguas. Eu vou acabar analisando que não é uma fonte vinda de Deus. E pode ser até mesmo uma fonte o quê? Demoníaca. Uma fonte do anticristo, meus senhores. Então anotem aí, 3 fontes. Carne, de Deus e do diabo. 3 fontes. Se for de Deus, irmãos, vai haver exortação, vai haver edificação, vai haver consolação e vai haver cumprimento desta palavra. Se tiver peso profético para posteriori, vai cumprir. Eu até deixo para sua meditação aí, como saber se é de Deus. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Vamos ler, vai, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, não está nada difícil. Vamos lá, Deuteronômio 18, e o versículo 21 e 22. Deuteronômio 18, 21 e 22.
Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? É uma pergunta. 22, vai responder. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse, com soberba falou, não tenhas temor dele. Soberba. Profetizou, não cumpriu. Está aqui, irmãos, é uma fonte bíblica. Não é uma teologia que eu estou inventando para os senhores. Importante entender, irmãos, que o movimento pentecostal não surgiu no século XX, como alguns atiram essas pedras em cima de nós pentecostais. Por favor, irmãos, o movimento pentecostal pode ter tido reavivamento ao longo da história. Alguns movimentos registrados. Claro, nós já comentamos e vamos comentar em outras aulas a história da igreja, a história do pentecostalismo, matéria estas que nós temos na nossa grade curricular. Vai falar do movimento da Rua Azusa, ok. Mas não teve só aquele movimento, por favor, irmão. E muito que havia ali, faltava um pouco de sistematização. Eu preciso que vocês entendam isso, por favor. Nós não prescrevemos o que tinha ali na Rua Azusa. Eu queria que você estudasse aí do outro lado. William Durham, esse rompeu com o movimento da Rua Azusa. E nós participamos desta fonte de William Durham. Então ele rompeu com a Rua Azusa ali, em 1906, porque ele via que alguns fatores não estavam adequados à palavra de Deus. Assim como Paulo também entra no campo doutrinário com uma igreja que tinha todos os dons segundo ele. Mas faltava disciplina no uso dos dons ali em Corinto. Então, esse movimento, obviamente, é o que mais nós conhecemos. Eu quero entender que você conhece muito bem o movimento da Rua Azusa. Não vamos estudar a fonte aqui, a boa contribuição que Seymour e aquele movimento deixou, tá bom, meus irmãos? Mas, exemplo, Daniel Berg e Gunnar Wingre não tem nada a ver com o movimento. Claro que ele ouviu falar, mas não, como alguns já pregaram isso, que eles foram batizados lá, no movimento lá de William Seymour. Não foi, crente. Não foi. Já havia esses movimentos pentecostais no Velho Mundo, especificamente na Suécia, onde ambos são oriundos. Eu quero deixar aqui essa informação como pesquisa. Eu sempre deixo alguns lampejos para você pesquisar, porque depois eu vou voltar a falar com mais afinco sobre William Durham. Então, irmãos, o livro de Atos é um livro prescritivo e normativo, sim, senhor, porque tem um padrão. Todos foram cheios, foram revestidos. Então tem um padrão, cheios, revestidos, línguas estranhas, dons espirituais. Algumas passagens eu deixei para você aí no livro de Atos, para que você possa estudar em casa. O livro de Atos, por exemplo, irmão, a palavra cheio do Espírito Santo aparece 4 vezes no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas e 10 vezes em Atos. Lucas tem esse padrão. Você identifica essa teologia, aspas, a teologia lucana, explicando em pormenores a pneumatologia no que tange os dons ministeriais e o batismo e essa evidência inicial e física. Então não foi algo inventado no século XX ou no final do século XX, nada disso, irmãos. Sempre existiu o Espírito Santo e ele continua batizando. Assim como eu sou um batizado, ele quer batizar você aí do outro lado também. Então, línguas estranhas, como evidência inicial e física, preciso que você anote, é residente, mora, fica em você. E aí eu quero fazer essa distinção.
O dom de variedade de línguas, que muitas das vezes as pessoas confundem, e é por isso que você está estudando comigo, ou até quem sabe relembrando que você já tem ideia, o dom de variedade difere do que nós estamos falando aqui do batismo. Aquela ação que a pessoa tem em falar em línguas estranhas. A edificação há, mas é pessoal, é individual. Quando você fala em línguas estranhas, edifica você mesmo. O dom de variedade de línguas contém uma mensagem profética no ambiente coletivo. Então ele vai servir também, pode ter essa serventia, porque é um dom que necessariamente vai precisar do outro dom, que é o dom da interpretação de línguas. Então, havendo o dom de variedade e o dom da interpretação de línguas, tem peso de profecia. E aí é uma edificação mais ampla. Então, é claro que eu vou retomar esse assunto, mas eu preciso deixar aqui claro para que não venhamos a confundir em hipótese alguma. Paulo chama de dom de variedade de língua. Este é um dom momentâneo, é uma manifestação. E eu preciso de passar isso para os senhores. Eu vejo essa necessidade. Não é a hora que eu quero falar em línguas, não é a hora que eu quero profetizar, não é a hora que eu vou usar o dom para todos serem curados. Irmãos, é para a glória de Deus e quando o Espírito Santo quer. É ele que manda. Pneumatologia. O que eu estou fazendo aqui, irmãos, uma recomendação para os senhores aí do outro lado, serem vigilantes. Porque há também uma mínima parcela que usam dons, e aí eu vejo um charlatanismo, sim. Pessoas que querem atrair para as vossas denominações, do seu espaço físico, se é que eu posso chamar de igreja, pessoas que estão passando por alguma atribulação, precisando de uma cura, precisando de um afago emocional, quem sabe, uma resolução para o seu problema financeiro, e esses charlatões, infelizmente, dizem, aqui tem cura, aqui tem milagre, aqui é revelamento, aqui é profetada. Isso eu estou denunciando, sendo contra essa banalização, sim senhor. Isso não vem de Deus. Porque eu preciso de acreditar o que está na Bíblia. São manifestações. Não ocorre quando eu quero, ao meu bel prazer. Porque basicamente vão idolatrar as pessoas, deixando Jesus de lado. Vamos lá na igreja do tal, não é nem na igreja de Jesus mais, é na igreja do tal, do A, do B e do C, porque lá ele está curando. O que é isso? É o Espírito Santo que age, irmãos. E eu falei para os senhores que eu ia usar uma passagem também em Coríntios, um pouco mais clara, que tem um padrão litúrgico, tá? Litúrgico, proposto por Paulo. Quem é Paulo, né, irmão? Pensa nisso daí. Para que você venha entender, eu estou dando uma outra resposta, saindo do livro de Atos, que é muito bombardeado pelo sensacionista, já foi, ficou... Não foi, continua. Vamos lá, você vai entender. E Paulo, agora é Paulo, não é mais Lucas, né? Deixa uma recomendação litúrgica, um padrão, e vai englobar algo que nós estamos comentando, nosso fator aqui de trabalho nesta aula. 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo de número 26. A epígrafe da Bíblia atualizada aqui diz o seguinte: a necessidade da ordem do culto. Ou igrejinha que estava dando trabalho. Você conhece alguém assim, irmão? Ou igreja que estava dando trabalho. Não havia respeito, disciplina dos dons. Perturbava a hora da palavra, etc. Mas Paulo está recomendando aqui um padrão. Que fazei, pois, irmãos, quando vos reunireis? Igreja é a reunião dos santos. O que é a igreja? Reunião dos santos. O que é a igreja? Eclesia. Ok, irmão, eu sei do grego.
Mas o que seria uma igreja? Não é questão do espaço físico, irmão, onde você congrega ou coopera. Igreja é a reunião dos santos. Aí se torna, irmão, um corpo, a membresia, um dependente do outro, um interligado no outro. Bom, deveria ser isso. Continuemos. Quando vos reunires, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Irmãos, olha a recomendação de Paulo. É no campo litúrgico. Não é o mecanismo, pelo amor de Deus. Mas eu vejo que no meio pentecostal, alguém quer sair, vamos sair dessa caixinha, mas não é caixinha, é bíblico. Nós vamos começar com a palavra, terminar com louvor. Hoje não vai ter palavra, hoje vai ter só louvor. Tem coisa errada no nosso meio pentecostal. Que o Espírito Santo tenha misericórdia desses líderes que estão desembocando, muitas das vezes, sem saber, eu quero acreditar que é sem saber, por um relativismo, um liberalismo teológico. Vamos fazer de qualquer jeito. É o tal de cada um tem a sua verdade. Mas e a Bíblia? Isso aqui, irmãos, para a igreja de Corinto, irmãos, não ficou lá, não prescreveu, tá para mim e para você. Lá tá falando que tinha que ter louvor, os salmos eram cantados até então, doutrina, e quando Paulo coloca no singular doutrina e não doutrina, está especificamente falando da palavra, da boa palavra, explicada, interpretação divina, obviamente o Espírito Santo lhe ajudando. E quando entra ali no campo da revelação, línguas, dons. Aí eu falei que era uma resposta também para o cessacionista? Sim! Porque uma recomendação de Paulo é que no campo litúrgico haja dons, tenha revelação, tenha línguas, tenha dons. Então, não é o que me parece, é o que eu acredito, porque está no versículo que eu acabei de ler para os senhores. Aqui tem um padrão litúrgico. Você que cuida de culto, irmão, vigia. Eu me lembro que tinha um obreiro, eu viajei, e um obreiro cuidou. E eu tinha outros obreiros que estavam ali para cuidar também daquele obreiro que eu deixei para cuidar do culto. E ele usou o microfone, não sei se foi com essas palavras, mas o que eu me lembro é que o obreiro de linha falou o seguinte, olha, pastor, ele falou, olha, o pastor Máximo não está aqui. E agora nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Quer dizer que eu não era guiado? Hoje nós vamos começar com o hino da harpa. Então eu sempre comecei os cultos com oração e vamos louvar hinos da harpa cristã. Por que não? Porque eu sei que está caindo desuso, hein? Eram 3, 2, agora tem 1 e outro nem tem mais. Vamos direto pro grupo. Grupo de louvor. Meu Deus. Aí o grupo de louvor louva alguns hinos, né? 6, 7 hinos. Aleluia. Irmãos, escute-me. Ele mudou. Tirou o hino da harpa. Aí inventou de dar oportunidade para A e B, que não tinha, e tinha os seus motivos. Eu até expliquei para eles. E o culto foi um caos. As pessoas ficaram horrorizadas. Porque o que o pregador pregou não estava na Bíblia. Então, você que vai cuidar de um culto, irmão, continue no bom padrão. Peça para o Espírito Santo fazer algo surpreendente. Ele tem condições de fazer o de repente. Ele tem. Mas não você. Ah, porque eu vou sair no mecanismo. Não é mecanismo. Todos os cultos nossos, eu quero acreditar, são dinâmicos. O Espírito Santo faz sempre algo novo. Independente de quem deixou de vir, ele estará lá. Que é o Espírito Santo. Mas está aqui um padrão litúrgico recomendado. Então, meus amados irmãos, eu quero finalizar a aula aqui, para não ficar muito extensa, e também tentativa de finalizar o assunto que eu comecei na página 27 a seguir, para nós entrarmos nos dons, onde eu vou dar continuidade para falar sobre o dom de profecia. Ei, irmão, teologia, não esfria.